Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Bem, meus filhos, estamos de volta para o caminho da vitória. A vitória está chegando. Você não vê a hora de fazer aquele consignado, ser servidor público e fazer aquele consignado de 20 anos e comprar o seu apartamento, o seu carro, a sua moto. Ô, glória! Eu vi um amém aí em casa. Amém, ô, glória. Então é isso. Estamos de volta. E aí, até o diretor está dizendo, ô, glória, ali atrás, ele está emocionado. Gente, agora é o momento, está acabando isso e a vitória está chegando. Então vamos lá. Tem um negócio chamado concordância nominal. Nas últimas aulas, você viu situações de concordância, você chorou, você se emocionou em casa, você revisou, você praticou, e agora nós vamos ver a concordância nominal. Então é o seguinte, a regra geral qual é? A regra geral é, tudo aquilo que é substantivo, flexiona em gênero e número. Tudo aquilo que é substantivo, flexiona em gênero e número. Então, normalmente, claro, com raras exceções. O menino, os meninos. A menina, as meninas. O caderno, os cadernos. O degrau, os degraus. O chapéu, os chapéus. O professor já entendeu. O troféu, os troféus. Já entendeu, pois é. E aí a regra geral também é o seguinte. Tudo aquilo que se refere a um substantivo, tudo aquilo que se refere a um substantivo, concorda com ele. Tudo aquilo que se refere a um substantivo, concorda com ele. Então você vai lembrar. Os substantivos flexionam normalmente e aquilo que se refere ao substantivo concordam com ele. E aí você lembra, a palavra que, modifica ou intensifica o verbo é um advérbio. E o advérbio não pode flexionar. Ou ainda, a palavra que intensifica ou modifica o adjetivo é um advérbio. E o advérbio não pode flexionar. Então, essa é a regra geral. Se você pegar uma questão agora, nesse momento, você vai lembrar isso e vai fazer a sua questão tranquilamente. Mas vamos colocar aqui na lousa para você curtir. Lá vai, isso me copia demais. Então, imagine, está aqui o substantivo. Está aqui o substantivo. E o substantivo, ele flexiona normalmente. O substantivo flexiona normalmente. Agora, do lado de cá, que pode vir do lado de cá, eu tenho um adjetivo. Ou uma palavra na função adjetiva. Quando isso acontece, toda palavra que acompanha o substantivo ou é adjetivo ou está em função adjetiva. E ele concorda com o substantivo. O adjetivo ou o elemento na função adjetiva pode vir antes, ou depois, mesma coisa. Adjetivo ou elemento na função adjetiva. Ai, que loucura, professor. Tenha calma, deixa eu terminar aqui, Então você vai namorar hoje à noite, você já sabe, Tudo aquilo que se refere ao substantivo. Tudo aquilo que se refere ao substantivo ou é adjetivo ou está na função adjetiva. E tudo aquilo que se refere ao substantivo concorda com ele. Aí você vai lembrar nas aulas passadas que o adjuntado nominal tem função de adjetivo e assim por diante. Mas a meta é essa. Aí veja, se eu tenho um verbo aqui, um verbo, o que vem depois aqui, que se refere a ele, é o advérbio. Então, a palavra que se refere ao verbo, ou então a oração inteira ou somente ao verbo, ela modifica, como é o nome desse advérbio? O advérbio. E o advérbio não pode flexionar. O advérbio é invariável. Ele não pode flexionar. Ele fica sempre da mesma forma que ele tem, E, eu posso ter isso aqui, Advérbio. E aqui o adjetivo. O que é um adjetivo, professor? Lembra? Lá atrás, aquilo que caracteriza algo ou alguém. Aquilo que caracteriza algo ou alguém é um adjetivo. Gordo, magro, alto, baixo, pobre, feio, que é o adjetivo. Então, o que acontece? A palavra que se refere ao adjetivo,
modifica o adjetivo, ou então intensifica o adjetivo, também é advérbio. E o advérbio é invariável. É invariável. Então você já sabe. O substantivo ele flexiona normalmente. Beleza. E tudo aquilo que se refere ao substantivo pode vir do lado de cá ou pode vir do lado de lá. Concorda com o substantivo. A palavra que se refere ao verbo é um advérbio e não pode flexionar. E a palavra que se refere ao adjetivo é um advérbio também e não pode flexionar. Na prática, ó, se eu fizer o seguinte, ó, veja, ó, eu digo assim, ó, gente, ó, vi lindas paisagens, ó, se você parar para pensar aí, ó, as paisagens, ó, substantivo, as paisagens, ó, substantivo. Então aqui, ó, a palavra, ó, que se refere ao substantivo concorda com ele, ó. Lindas é adjetivo. Lindas é adjetivo. Lindas é adjetivo. Vi lindas paisagens, ó. Ou então, ó, vi. Não, vou colocar aqui outra frase. Comprei, ó. Comprei camisas caras. O senhor mesmo não, professor, só tem essa roupa. Ei, é só um exemplo. Então, ó, comprei camisas caras, ó. As camisas, ó, é um substantivo. As camisas é um substantivo. Então, a palavra que se refere ao substantivo, ó, concorda com ele, ó. Caras aqui, ó, é um adjetivo. Então, ó, lindas paisagens, camisas caras, camisas baratas. Aí, ó, lindas camisas, várias camisas, camisas grandes. Tudo que se refere ao substantivo concorda com ele, ó. Olha a outra frase que bonita, ó. Comprei bastantes. Vixe, professor, que feio. Bastantes camisas. Bastantes camisas. O que aconteceu, ó? Camisa, ó, substantivo. Foi que eu falei para vocês que a palavra que se refere ao substantivo concorda com ele, ó. Então, se é camisas, qualquer palavra que eu coloque, pode ser qualquer palavra, ó, vai concordar com ele, ó. Ficou feio, ficou, mas, ó, vale, ó, porque esse bastantes, ó. Quantas camisas? Muitas. Que tipo de camisa? Sei lá, professor, bastantes camisas. Como é o nome desse pronome indefinido? Pronome indefinido. Ó, vamos voltar lá para a aula de pronome, se você quiser, ó. Pronome indefinido, ó. Mas foi que eu falei para vocês que a palavra que se refere ao substantivo ou é adjetivo. A palavra que se refere ao substantivo ou é adjetivo ou está em função adjetiva. Então, esse pronome indefinido, ele é um pronome indefinido, ó, adjetivo. Por isso que ele concordou com o substantivo, ó. Qualquer palavra que eu colocasse aqui, ó, comprei várias camisas, muitas camisas, poucas camisas, lindas camisas, ó. Qualquer palavra concorda com ele, por isso que é bastantes camisas. Então, você já sabe, a palavra que se refere ao substantivo pode estar do lado de cá ou do lado de lá, concorda com ele. Estão lembrados? Beleza. Agora veja, e se eu disser assim, ó, gente, professor, ó, elas pensaram bastante. Então, se você parar para pensar aqui, ó, elas pensaram bastante. Será que bastante caracteriza elas? É um adjetivo? Elas bastante? Não, não é elas bastante. Pensaram bastante. Pensaram muito. O bastante aí, ó, ele se refere ao verbo. Como ele se refere ao verbo, é um advérbio. E foi que eu falei para você que o advérbio ele não pode flexionar. Então, ó, eu tenho bastantes no plural com função de adjetivo, não é adjetivo. Não é adjetivo. Não é adjetivo. Função adjetivo e tem um bastante que é o advérbio como nós conhecemos. Ó, professor, tu nem sabe, ó. Eles dançam mal. Eles dançam mal, ó. Eles, ó, são mal? Não, ó. Eles dançam mal. Esse mal se refere ao verbo dançar, ó.
é um advérbio. Lembra que na época da tia Fátima, a tia Fátima dizia assim, ó, menino, mal com ela é o contrário de bem. A tia Fátima dizia, ela batia até na gente, né? Eu não já falei que mal com ela é o contrário de bem, eu não já falei. Porque para a tia Fátima é melhor falar isso, e você é mais fácil de lembrar. Mal com ela é o contrário de bem, mal com o é o contrário de bom. Mas matematicamente falando, ó, mal com ela é um advérbio, ele se refere ao verbo ou um adjetivo, e mal com o é um adjetivo. Se você sabe concordância nominal, eu já sei, mal com o é um adjetivo, ele deve caracterizar algo, alguém, ó. Professor mal, homem mal, com o, porque ó, é adjetivo, canta bem, dança bem, mal feito, mal interpretado. E o mal com L, que se refere a um verbo ou um adjetivo. Não é lindo? Então, essas palavras elas não flexionam em ser um advérbio. Aí, ó, veja agora, ó. Gente, ó. Elas estavam, ó. Veja só. Elas estavam meio sujas. Meio sujas. Suja, gente, ó. Alguém ou algo pode estar, ó, sujo, limpo. Alguém pode estar magro, gordo. Como é o nome desses adjetivos? Adjetivos. Então, o sujo aqui é adjetivo. Adjetivo. Como é o nome da palavra que se refere ao adjetivo? Ó, modifica o adjetivo ou intensifica o adjetivo. Como é o nome desse advérbio? Advérbio, gente. E o advérbio, ele não pode flexionar, ó. Não existe. Ai, professor, eu estou meia preocupada, né? Professor, as portas estavam meias abertas. Não existe isso. O meio, quando se refere ao adjetivo, ó, ele é advérbio, ele não flexiona. Então, ó, ela estava meio preocupada. Elas estavam meio preocupadas. Ó, as portas estavam meio abertas. Os portões estavam meio fechados. Então, esse meio que se refere, não é só meio não, gente. Qualquer palavra que se refira ao adjetivo, é advérbio e não pode flexionar. Então, ó, estavam sujas, meio sujas, muito sujas, bastante sujas, pouco sujas e, ó, de todo sujas. Aí, para você vai copiar a gramática toda? Não, só para dar um exemplo, ó. São advérbios, ó. O que acontece no dia a dia, a gente esquece disso, ó. Quer ver, ó? Mamãe, a casa está toda suja. Não! Mamãe, minha farda está toda suja. Não! Se é suja, é adjetivo. Então, a palavra que se refere ao adjetivo é advérbio e não flexiona. Então, não é toda suja. Ó, como é lindo, ó. De todo suja. Olha que loucura para namorar hoje à noite, ó. Escova os dentes, ó, e fala no ouvido da gata e do gato. Amor, a casa está de todo suja. Mamãe, a farda está de todo suja. Porque é advérbio. Se fosse lá no meu bairro, a negada dizia assim, ei, aí dentro, olha, vídeo aula, não pode falar palavrão. Então, ó, meio sujas, muito sujas, bastante sujas, pouco sujas, de todos sujas, que são os advérbios. Eu sei que você fala toda suja, mas é de todo, presta atenção, de todo sujo. Não é lindo? E aí vamos assim para os casos específicos aqui, ó. Então vamos pensar aqui agora, ó. Atenção. Lá vem ele com a atenção dele. Pois é, ó. O meio, os meios, a meia, as meias. Olha aqui como é diferente. Aqui era advérbio meio. O advérbio não pode flexionar. Mas aqui, ó o artigo aqui, ó. Aqui é substantivo, ó. E o substantivo flexiona, ó, em número e gênero. Por isso que é o meio de comunicação. A meia suja. A meia suja, porque é o substantivo meio, ó.
a meia, as meias. Lembra que se eu colocar um artigo antes, um determinante, a palavra vira substantivo? E aí ela flexiona normalmente, ó. Agora veja, ó. Comprei, ó, meia melancia. Por que é meia melancia, ó? Porque aqui é um substantivo e tudo aquilo que se refere ao substantivo concorda com ele, ó. Esse meia aqui, ó, é metade, ó. É um numeral, ó. Estudou, ó. Estudou, vamos colocar... Não, comprou, pronto, comprou. Comprou meio pão, ó. Comprou meio pão. Quer dizer, ó, de novo, ó, substantivo, ó. E a metade, ó. Comprou, ó. Metade, numeral, ó. Comprou meio pão. O meio pão. Bem, como eu sou pobre, eu compro meio pão assim, um meio pão. Mas se você for rico, aí pessoal, eu comprei só para fazer uma degustação. Então, meio pão, sem o hífen. Mas a gente vê essa aula de hífen lá atrás. Vamos lá, vamos colocar meio pão como se fosse a metade mesmo. Metade da melancia, metade do pão, ó. Concorda com o substantivo, ó. Já foi, ó. Agora veja aqui do lado, ó. Ai, professor, é muita coisa, ó. Ó. Esboçou, ó, um meio sorriso. Um meio sorriso? Não é metade de um sorriso. Não é metade do sorriso. Esse meu sorriso assim é meio que sem graça. Aí você, como o senhor é um ator, ao respeito, a diretora tá rindo, mangando. Diretora, eu sou um ator. Então, o cara fez aquela piada sem graça e você não quer ser mais educado, você... Meu sorriso, meu sorriso. Então, ó, esse sorriso aqui é um substantivo, ó. E esse meio aqui, ó, concorda com o substantivo, ó. Só que ele aqui é um adjetivo. Que é um sorriso mais ou menos. E veja, ó, eu digo assim, ó. Usou meias palavras. Ele não quis ser sincero demais para não magoar a pessoa, então ele usou meias palavras. Veja, ó, o que eu falei para você, ó, palavra é substantivo, ó. Gente, com aquela regrinha você faz tudo, ó. E aí, ó, concorda com substantivo, só que meias aqui, ó, é uma característica das palavras, ó, assim como aqui a característica do sorriso, ó, é um adjetivo. Então, meio, ele pode ser advérbio, ele é um canalha, ele pode ser substantivo, ele pode ser numeral, adjetivo, ó, e pode ser o adjetivo realmente. Certo? Mas eu vou lá para a extremidade, diretora, para continuar. Agora veja, tem uma palavra que é tão canalha, que é essa aqui, ó. Ó. Veja. O que acontece? Ó. Veja. Ó, o professor sentiu-se obrigado a agradecer. O professor sentiu-se obrigado a agradecer. O professor sentiu-se obrigado a agradecer. Assim como a professora sentiu-se obrigada a agradecer. Professor, onde é que você quer chegar com isso? Ó, é o seguinte, bem antigamente, ó, obrigado, ó, obrigada. O professor, a professora. Então, bem antigamente, você dizia assim, olha, nossa, eu me sinto obrigado a agradecer. Não, não precisa, o que é isso? Mas eu me sinto obrigado. Então, se eu me percebo homem, eu me sinto obrigado. Se você se percebe mulher, você se sente obrigado.
Porque obrigado tem valor de adjetivo. Se obrigado tem valor de adjetivo, ele concorda com o substantivo. Então o que é que você vai dizer? Se eu me percebo homem, eu sempre vou me sentir obrigado. Então, eu posso me sentir muito obrigado a agradecer. Como é que é na vida real? A palavra obrigado, como tem valor de adjetivo, ela concorda com quem diz. Então, se eu me percebo homem, eu sempre vou dizer muito obrigado. Se você se percebe mulher, você sempre vai dizer muito obrigada. Muito obrigada. Então, ó, a palavra obrigado concorda com quem diz, ó. Muito obrigado, ó. Disse ele, ó. Porque, ó, o ele, o obrigado, ó. Muito obrigada. Concorda com quem diz, ó. Disse ela. Então, a palavra concorda com quem diz, né? Com a outra pessoa que recebe, né? Com quem diz. As plantas se sentiram obrigadas. As pessoas se sentiram obrigadas. Então, ó, as alunas disseram muito obrigadas. Os alunos disseram muito obrigados. Não é loucura? Aí veja, ó. Outra palavra canalha, ó. A palavra anexo e incluso, ó. A palavra anexo e incluso, gente, tem valor de adjetivo. Se a palavra anexo e incluso tem valor de adjetivo, elas concordam com a palavra a qual ela se refere. Então, por exemplo, eu digo assim, ó. Olha aí, ó. Vai, anexo, ó. Anexo masculino é porque a coisa aqui deve ser masculina, ó. Vai anexo o recibo. Então, ó, recibo, ó, anexo tem valor de adjetivo e concorda com seu substantivo. Ó. Os recibos vão, ó, anexos. Só fiz inverter, mas, ó, tem valor de adjetivo, concorda com seu substantivo. Ó, as notas vão inclusas. Mesma coisa, ó, tem valor de adjetivo, concorda com seu substantivo. Vão inclusas as respostas. E assim por diante, ó. A palavra incluso e a palavra anexo concorda com seu substantivo. A palavra incluso e a palavra anexo. Agora veja o que acontece com a expressão em anexo. Com a expressão em anexo, ó. Veja, ó. A palavra em anexo, moçada, ó. Em anexo é invariável. Ó. Em anexo. Essa expressão aqui, ela é invariável. O que é que ela quer dizer, professor? Ela não pode mudar. Ela não pode mudar. Ela vai ser escrita sempre assim, ó. Então eu digo, ó. Em anexo. Envio todos os recibos. E aí vai. Notas fiscais, etc. Porque anexo é invariável. Envio todos os recibos, notas fiscais, etc. Ele não flexiona. É igual ao seguinte, a palavra sós. A palavra sós, moçada, ó, a sós também é invariável. A palavra sós também é invariável. Ó. Eles gostariam de ficar a sós. É invariável. Eles gostariam de ficar a sós. É invariável. Ficar a sós. Invariável.
Invariável. Agora, como é que você vai cantar em casa? Você vai cantar em casa hoje, escova os dentes, fala no ouvido da gata, no ouvido do gato. Aí você, professor, tem namorado? Não, você chama o vizinho, chama a vizinha e você vai cantar assim, ó. Vai cantar assim, sensualmente, ó. Se só for sozinho, tem flexão. Se só for apenas, não tem não. Ai, que loucura, ó. Se o só equivale à palavra sozinho, a palavra só é adjetivo. Se só equivale à palavra sozinho, o só é adjetivo, ele flexiona. Se o só equivale à palavra apenas, somente, ele é advérbio, ele não flexiona. O a sós não flexiona de jeito nenhum. Então, ó, eles estavam sós. Eles estavam sozinhos. Elas estavam sós. Elas estavam sozinhas. Então, se só for sozinho, tem flexão. Agora, se só for apenas, ó, eles estavam só olhando. Esse só é advérbio. Elas estavam só olhando. Então, você vai usar da sua sensualidade hoje à noite para dizer isso. Se só for sozinho, tem flexão. Se só for apenas, não tem não. Beleza. Aí veja outra coisa que linda aqui, ó. Só pra gente... Ai, professor, é muita coisa. Professor, o senhor copia e fala e não tem uma bucite, né? Ei, pra que isso? Ó, a palavra mesmo e própria, ó. Ai, esse professor copia e não emagrece. Não, nojento. Calma, pra que isso, ó. Mesmo e próprio concorda com o pronome a qual ele se refere. Mesmo e próprio concorda com o pronome a qual ele se refere, ó. Ó. Ele mesmo fez a prova. Ó. Elas mesmas fizeram a prova. Professor, como é o nome desses demonstrativos de reforço que eu esqueci? Demonstrativo de reforço, ó. Ele concorda com o pronome a qual se refere, ó. Elas mesmas. Ó. Ó. Eles próprios fizeram a prova. E assim por diante, ó. Eles próprios, ó. E elas próprias, ela própria fez a prova. Moleza, né? Fez a prova. Então veja, ó, os demonstrativos de reforço, mesmo e próprio, concordam com o pronome a qual ele se refere. E aí, pra gente curtir, diretor, eu vou lá pra extremidade ali, diretor, ó. E aí, pra gente curtir, ó, veja o que é que vai acontecer. Veja o que é que vai acontecer, ó. Vou logo colocar aqui, para você não esquecer nunca. Você lembra daquela tabelinha, né? A tabelinha. Substantivo flexiona, adjetivo concorda com substantivo. O advérbio se refere ao verbo, não flexiona. O advérbio se refere ao adjetivo, não flexiona. E aí, para você tentar internalizar, só para fazer uma prova logo, você vai lembrar o seguinte, ó. Como é que você vai lembrar, ó? Vou colocar logo aqui, ó. São invariáveis. Vou colocar tudo de uma vez só, que aí você internaliza mais fácil. Veja, ó. Hoje eu falei para você que a expressão em anexo é invariável. Falei. E até mostrei. Falei para você que a expressão a sós é invariável. Falei e até mostrei. E aí você vai lembrar o seguinte, ó. Além delas duas, ó, também são invariáveis. Quer dizer, não funciona, ó. Ó, menos é sempre menos. Não existe menos. Salvo e exceto, ó, que equivalem a menos, ó, também, ó, não flexiona, ó. Então, ó, menos, salvo, exceto, não flexiona, é sempre desse jeito, ó. Todos foram aprovados, salvo os concorrentes, exceto os concorrentes, menos os concorrentes, ó. Aí vem, ó, alerta,
No sentido de em prontidão, também, ó, é invariável. Ó. Em alerta, também é invariável. Ó. E pseudo. Pseudo quer dizer falso. Ó. Pseudo heróis. Pseudo politizados. Então, o que acontece, gente? Essas expressões são invariáveis. Ó, todos os alunos estavam alerta, quer dizer, em prontidão. Todos os professores estavam em alerta. As pseudo-roteiristas, os pseudo-heróis. Então, gente, veja, é uma questão de prática, é uma questão de exercício, e aí não basta só me assistir. Você assiste, pausa, escreve alguma coisa, fala em voz alta, assiste de novo, pausa e assim por diante. Escreve numa folha em branco. Isso é o estudo ativo. Você precisa internalizar para fazer as provas e vai dar tudo certo. Tudo bem? Gente, eu vou parar aqui. Desejo a todos paz e discernimento. Não se esqueça, são transtornos momentâneos para benefícios permanentes. A gente se vê na próxima aula.